ficou ali, no coração. Assim foi comigo. Eu angustiado, sem esperança. Um irmão de uma outra denominação, aliás, 2 irmãos de outras denominações falavam de Jesus para mim. Eu ouvia, e aparentemente não queria nada com nada, eu não dava muito crédito para ele, mas eu ouvia. E a palavra ia sendo semeada em meu coração. Passou-se um tempo, aquela palavra veio dar frutos. E eu louvo a Deus pela misericórdia sobre a minha vida. Então, nesse culto alusivo a missões, eu sempre ouso dizer que missionário não é aquele que está lá em Cuba, Venezuela, no Egito, lá na Bulgária, na Alemanha. Todos nós somos irmãos. Você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem obrigação de falar dele para as outras pessoas. Você é missionário. Nós somos missionários e usados, preciosos nas mãos do Senhor. Não permita as sofismas, os pensamentos do diabo tomar conta do seu coração e fazer você se revestir do sentimento de comiseração, de que você é um coitadinho, que você não consegue falar, que você se sente incapaz quando você vê alguém que tem uma boa dicção, uma boa eloquência falando, e você fica, mas como é que eu vou falar? Você pode. Todos os membros do corpo têm utilidade. Você é missionário, meu irmão. Não era para você estar aqui, você está pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele te alcançou. Não limite o Senhor na tua vida. Ele vai te usar se você estiver disposto. Se você se dispor, se você aceitar ser o sal dessa terra e luz para o mundo. As pessoas precisam ver no ônibus que a gente anda, no Uber que nós pegamos, no local de trabalho, elas precisam perceber em nós algo de diferente. Já dizia o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos isso, irmão. Eu posso estar sem esse paletó, sem a gravata. O pastor Romulo pode estar lá na casa dele com uma bermudinha no momento dele na casa dele. Mas chegou alguém lá urgente, precisando de uma palavra. Não é a roupa dele que vai mostrar que tem Cristo, é a intimidade dele com Deus. E assim é o missionário de Cristo. Essa obra, irmão, de missão é muito importante. Não pode nem deve existir alguém que crê ou entregou a vida para Cristo e não fala desse Cristo para os demais. Fale de Jesus, fale que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. E eu li esses versos para mostrar e relembrar que o nosso Salvador nos trouxe, que nós somos o sal dessa terra. Nós estamos aqui, meu irmão, para dar sabor para a vida das pessoas. O Senhor, Ele quer nos usar, mas depende de nós. Lembra que Ele fala assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se abrires a porta, detalhe eu que abro. O Senhor Jesus não é igual Satanás, que é mal educado, que chega e entra, rouba e faz bagunça. Ele bate a porta através da sua palavra, falando com você, e você às vezes fica com o coração endurecido, com a porta do coração fechada, não permitindo a boa palavra entrar no seu coração. Permita o Senhor entrar no teu coração, para que Ele possa entrar, cear com você e fazer morada. No mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 9, versículo 35. Evangelho de Mateus 9, 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. O que ele estava fazendo? Ele estava evangelizando, irmãos. Se o meu Senhor percorria as cidades, as aldeias, anunciando que era chegada a eles do reino de Deus, o reino da salvação, se Ele me trouxe esse exemplo, como posso eu me limitar em acreditar nele e não expressar e falar dele para as pessoas? Meu irmão, nesse exato momento que você está aqui, tem gente lá fora pensando em se matar, angustiado, pressionado pelo diabo, pelos demônios, pelos zelos do inferno, irmão. Permita o Senhor te usar. Se até o dia de hoje, até a data presente, você vinha sendo um crente acomodado, permita o Espírito Santo despertar a sua vida. Fale de Cristo, irmão. A partir de amanhã de manhã, quando você bater o horário do culto no seu serviço, coloque um propósito no seu coração, você é diferente.
minha vida. O Salvador percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, olha só, o olhar do nosso Salvador. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes. Assim são as pessoas. E aqui o detalhe, pastor Romulo, que são pessoas que estavam acompanhando Jesus. Mas muitos estavam ali porque viu o milagre da cura, viu uma multiplicação. E tem pessoas que vêm assim na igreja. Cabe a nós ter esse mesmo olhar de compaixão como o nosso Salvador teve. Porque essas pessoas estão desgarradas. Elas estão ainda, por um breve momento, sem o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Nós temos que cuidar. E errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, olha só, olha para quem ele se dirigiu, olha para o que ele falou. Disse aos seus discípulos. Quem aqui nessa igreja é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Você é mesmo discípulo de Jesus? Então ele está falando contigo essa noite. E fala isso para você, para mim, para nós criarmos vergonha na cara. A seara é realmente grande, a obra ela é imensa, mas poucos são os ceifeiros. A minha obra, ela não tem tamanho, ela é imensa, mas infelizmente poucos são os que se dispõem. Poucos são aqueles que falam, eis-me aqui. Eu não estou só falando também de evangelizar. Por exemplo, essa casa de oração necessita ou não de cuidado, de limpeza, de vir pintar, de vir arrumar. Isso é você estar se dispondo na obra do Senhor. Isso é você ser ceifeiro. Quando o pastor precisa mexer algo, melhorar, como estava comentando comigo, precisa mexer alguma coisa na frente, vamos fazer uma pamonhada. Aí aí vem o diabo e fala, não, tá vendo aí, ó, tudo é dinheiro, tudo envolve dinheiro. Esse pensamento do diabo, a malícia vai te levar para a perdição. Tenha um espírito voluntário de ceifeiro. A seara do meu Senhor é grande e eu estou pronto, Senhor. Quero dizer, eis-me aqui para ti, Senhor. Não é apenas o pastor Rômulo. O pastor Rômulo é um representante de Cristo nessa igreja. E você obedecendo a Ele, naturalmente você está obedecendo ao teu Salvador, que verteu o sangue dele na cruz por você, por mim que não merecemos. Rogai, pois, orai, igreja, rogue ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Nós temos que orar para Deus mandar trabalhadores. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha só, o Senhor chamou os discípulos, falou que na verdade a seara é grande, mas que poucos são ceifeiros, falou para eles orarem para que o Senhor a seara envie trabalhadores. E agora ele chama eles aqui, ó, vocês recebem autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para anunciar boas novas. Versículo 2 do capítulo 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelido Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: isso é ordenança, não foi pedido. Não ireis, irmãos, discípulos, povo da congregação Martins, povo de Deus, não ireis pelos caminhos dos gentios. Perdão, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente sabe que havia um confronto entre o povo judeu e os samaritanos. O samaritano também era um povo que tinha uma mistura entre os judeus e outros povos. Então é por isso que havia esse conflito. E o Senhor dá essa ordenança a eles e fala assim: olha, vocês vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu estava pensando, lembro isso aqui hoje à tarde, pensando, sabe o que acontece muito em nosso meio? A gente conhece um irmão, está há muitos anos na igreja, está há um tempo, já foi diácono, de repente era cooperador, ou era só um membro e se afastou por um determinado problema na congregação, na igreja. Aí você está disposto a evangelizar, mas só que evangelizar
evangelizar gente nova. Porque você lembra daquele irmão, mas aquilo é custoso. Isso é malícia, irmão. O Senhor manda você atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tenho certeza que você sabe, ou o Espírito Santo está dominando seu coração, fazendo você lembrar de alguém que está afastado da casa do Senhor. Se importe com essa pessoa, não interessa o que aconteceu. O sangue que verteu por você, verteu por ele também. O sangue que nos lavou, lava ele ou ela também. Vai atrás da ovelha perdida da casa de Israel, irmão. Lembra da dracma que foi perdida dentro de casa? Tem dracma que se perde dentro de casa, irmão. Não estava no momento bom, ou não estava vigiando, se perdeu, se afastou, é a ovelha perdida da casa de Israel. Não posso nem ter o direito de crucificá-la ou de apedrejá-la ou apedrejá-la. Eu tenho que ir atrás, cuidar, saber conversar, ser humilde. De repente feriu você, de repente falou algo para você que te entristeceu. Não interessa, seja crente. Porque a gente sabe de ser humano. Tem hora que dá vontade de chutar o balde mesmo e falar umas verdades. E não vem dizer que não serve com a pessoa, porque a gente é ser humano, a gente pensa assim também. Fica hipocrisia não. Ore a Deus e vá atrás da ovelha perdida da casa de Israel. Seja missionário. Não adianta eu dobrar o meu joelho aqui para orar pelo missionário que está lá em Cuba, se eu também não fizer trabalho de missão aqui nesse lugar. Se eu não falar nos cantos, nos becos e vielas para as pessoas que Jesus salva. Se eu não testemunhar que Ele mudou minha vida. Não se limite. Vim daqui ao culto, da glória a Deus, aleluia, no domingo, aquela coisa maravilhosa. Na segunda-feira você vem orar. Na quarta-feira vem o culto de ensino. E se você não pôr isso em prática lá fora, não adianta muita coisa não, meu irmão. A ovelha, ela gera lã, e essa lã, ela sai dela e é utilizada em várias coisas. Nós temos que dar lã. Versículo 7. E indo, ó igreja do Martins, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Muitas das vezes, lá no começo, no início da nossa jornada da fé, nós tínhamos prazer em falar para as pessoas que é chegado o reino dos céus. Aí o tempo vai passando, a gente vai virando mecânico, ou apenas uma engrenagem mecânica na obra do Senhor. Nós não podemos nos dar ao luxo de se afastar do primeiro amor. Olha que lindo louvor que a juventude cantou. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmão. Esses dias eu estava em casa lembrando, no ano de 2009, eu comecei, eu converti, fui em outra denominação. Eu comecei na igreja em janeiro de 2009, em abril eu peguei firme, me batizei. Aí eu lembro que, nossa, meu maior prazer era chegar do serviço e correr para a igreja. No sábado, eu trabalhava até 1 hora e correr para a igreja, porque nessa igreja tinha um de jovens, todo sábado a gente ia evangelizar, convidar outros jovens, falar para eles que algo aconteceu na nossa vida, que algo nos mudou. Esses dias eu estava lembrando disso, irmãos. Primeiro amor. Aí os jovens cantaram esse louvor hoje, a testificação do Senhor. Viva até a volta de Cristo, o primeiro amor. Não é só até um adulto ou até no congresso, não sei do que não. É até a volta de Jesus. Até o dia que nós deitarmos ao pó dessa terra e o nosso espírito voltar para Deus e a nossa alma entrar pelos portões celestiais, igreja. Você pode glorificar a Cristo. Irmãos, versículo 8. Curai os enfermos. Está escrito que Ele carregou todas as nossas dores e enfermidades. E Ele dá ordenança aos seus discípulos: olha, vai lá e cura os enfermos. Em meu nome, cure. Liberta os demônios. Os demônios não prevalecerão. As portas dos infernos, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Os demônios não vão prevalecer. Então vai lá e cura. Põe as mãos e cura. Liberta e anuncie as boas novas. Essa palavra ela alcança o seu coração hoje, irmãos. Curai os enfermos, igreja. Purificai os leprosos. Olha que ousadia que o Senhor nos dá. Ressuscitar mortos. Eu nunca ressuscitei morto, mas o Senhor me dá essa ordenança. E essa ordenança não se limitou. Eu
Eu me recuso a acreditar que ela parou nos 12 discípulos. Não pode. Nós temos espírito de ousadia. Nós temos o Espírito Santo. Olha, você parou para pensar de uma vez que o Espírito Santo, ele é o Espírito desse Deus que diz lá em Isaías que todas as nações são para ele como uma gota que cai de um balde. O que você faz com uma gota que cai de um balde? Mata sua sede. Você consegue tomar banho, lavar alguma coisa com uma gota que cai de um balde? É a comparação, o nível de comparação da grandeza do nosso Deus com todas as nações. Você está conseguindo entender o que eu quero te falar? Olha o que é a grandeza do Espírito Santo dentro de mim. É muito além. Eu recebi o Espírito de Deus e eu fico, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, pode ser ou não. Agora eu vou lá e vou anunciar boas novas. Vou falar de Jesus. E você vai passar por situação difícil, constrangedora, vamos dizer assim, num verbo popular, num dito popular, uma saia justa, e que o Senhor, o Espírito Santo, vai te dar palavra naquele momento para você falar. Ele dá, porque a obra dele, o maior interesse é dele, e ele deu a sua vida por nós. Versículo 9: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, ou seja, não se apoie ou dependa das coisas ou dos recursos desse mundo secular. Dependa de mim. O Senhor estava querendo dizer aos discípulos e consequentemente para nós, igreja. Nem alforjes para o caminho, nem tuas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, digno é o trabalhador do seu salário. E em qualquer cidade, olha só, irmãos, onde você for, em qualquer cidade ou aldeia, em que você entrar, procurai saber quem ela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando você entrar, irmão, em alguma casa, saudai-a. Você chega em alguma casa, te receberam bem, saude com os irmãos daquela casa. Leve a paz de Jesus para a vida delas. Leve a paz do Senhor. Olhe no olhar do dono da casa, da senhora da casa, e fala: olha, vim aqui falar de Jesus para ti. Seja abençoado o teu lar. Eu vim aqui proferir palavras de bênçãos. Que se estava vendo trevas nesse lar, a luz de Jesus Cristo entra nessa casa. Versículo 12: e quando entrar em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, deixe sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Não quiseram ouvir, a sua parte você fez. Mas porque você não sabe o quanto que aqui no bairro Martins é difícil, as pessoas estão fechadas, não abrem o coração. Você quer moleza na obra do Senhor? Não existe. Fale de Jesus. Vão te rejeitar, vão te caluniar, vão zombar de você, principalmente vocês, jovens. Principalmente vocês. Lá no colégio, eu sei que é um ambiente difícil, porque os outros jovens, eles andam de acordo com o curso natural desse mundo. Prostituição, mentira, baladinha, festinha, namoro, etc, etc, etc. E você, no meio deles, ser diferente, eu sei que não é fácil, mas é obrigação. Você tem que ser o sal dessa terra. Nós temos que ser a luz desse mundo. Sabe que eu louvo, glorifico ao meu Senhor, porque antes, quando ainda preso aos vícios das drogas, as pessoas fugiam de mim porque eu era um mau exemplo. Hoje, pela bondade do Senhor, tem gente lá de Belém que me manda mensagem pedindo conselho, porque consegue ver a obra do Senhor na minha vida. Estou me diminuindo, não sou nada, igreja. Eu estou contando isso como testemunho, que o nome dele apareça, seja glorificado, exaltado, magnificado. Mas as pessoas percebem. As pessoas te observam, irmão, irmã. Obra missionária não é só missionário estar no campo, não. Você também é missionário, irmão, no ciclo de oração. Versículo 16. Olha o que o Senhor fala: eis que eu vos envio, igreja, como ovelhas ao meio de lobos. O trabalho de evangelização é isso, irmão. Não pense você que você vai falar de Jesus e você vai ser bem recebido, não. Raramente vai ser bem recebido. Você está indo
indo como uma ovelha para o meio de lobos. O diabo ele tramando, mas o nosso Senhor nos guardando. Você pode glorificar Jesus, igreja? Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Portanto, igreja, olha o que Jesus fala para você nessa noite. Seja prudente. Seja ali, ó, atento, prudente. Sem vacilar, vigiando, em espírito de oração. Lembro-me da história de Gideão. 32 mil homens. 32? Acho que era 32, né? Ao princípio. Contra 300 mil. Não, perdão, são contra 135 mil. A princípio, chama absurda a diferença. Sim ou não? 135 mil contra 35, 32, uma diferença enorme, não? Aí o Senhor olha e fala, não, Gideão, tem muita gente contigo. Manda os tímidos e covardes, ó, zarpar, vazar. Ó, quer não. Tímido e covarde não faz parte do meu reino. Ficou 12 mil, já ficou. Agora se fala que é enorme. Aí Deus olha assim, Gideão, ainda tem muita gente. Para que Israel depois se apoie no seu braço, dizendo, meu braço me salvou. Ó, Gideão, faz o seguinte, manda descer ao rio. Aquele que eu te disser que vai, é esse que vai. Aí, desses 12 mil ficaram, 12 mil ficou, né, pastor? 11.700 meteu a cara na água e bebeu água. 300, ó, pegou água, ó. Só 300, ficou ali, ó, atento, prudente. Bebendo água, mas atento para ver se não vinha inimigo. E é isso que o Senhor fala nessa noite. Seja prudente. O crente é prudente. Você vai evangelizar, você vai falar de Jesus, você é homem. Não vai entrar numa casa sozinho com a mulher. Vigia. Tenha sabedoria. Ah, mas eu sou crente, sim, mas o diabo pode usar o quê para levantar força e contra você? E só você era dentro daquela casa, e aí? Como é que você vai provar que não teve nada? Também serve para vocês, mulheres. Principalmente vocês, jovens meninas. Aí eu quero falar, Jesus, não vai falar sozinho com um homem por aí não. Vigia. Mas se você tiver 2 ou 3 meninas, ou acompanhada com um namorado, com um irmão, com um pai, com um amigo da igreja, ser prudente. Não é também sair igual um louco aí, vou falar de Jesus sem vigiar, sem prestar atenção, sem ter discernimento, sem ter a percepção de que é uma batalha espiritual, que você está de um lado e do outro lado tem um inimigo feroz, que diz no Apocalipse que ele desceu para a terra com grande cólera e ira. Ele pode ter descido com grande cólera e ira, mas o meu Senhor venceu ele na cruz. O meu Senhor venceu ele na cruz. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto seja prudente como as serpentes, e inofensivas ou simples como as pombas. O crente, ele é simples, não é cheio de barangandã que ele se mostrar não. O crente, ele não precisa querer ficar se exaltando, ele é simples, ele é transparente, ele é humilde, ele é inofensivo. Ah, me xingaram. Você não vai adotar para a pessoa. Apesar que, já volto a falar, a nossa natureza humana está sempre querendo reviver. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, irmãos, dos homens. Porque eles, esse irmão, aquela pessoa que você de repente tanto se apoia nela, eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, vão te levar na justiça, vão te levar perante as autoridades, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim. Olha só, por causa do nome de Jesus, por causa dessa obra que eu me dispus a fazer. Injustamente eu serei levado diante das autoridades, mas Jesus fala para me regozijar, e isso vai na contramão da lógica desse mundo, irmãos. Eu ser injuriado, eu ser caluniado, ser injustiçado, eu me alegrar. Isso vai na contramão da lógica desse mundo. Isso é servir a Cristo. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, irmãos, não estejais cuidadosos de como ou o que haveis de falar. Não fica preocupado ou desesperado. Lembra de Pedro, que estava marcado para morrer no outro dia. O que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Estava dormindo. Estava marcado para morrer no outro dia. Estava dormindo. Quando o anjo foi lá livrar ele, estava dormindo. Como é que pode? O cara quer ser morto no outro dia. Estava dormindo.
descansando no Senhor. Mas quando vos entregares, não estejais preocupados de como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora, irmãos missionários, naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. O Senhor falará ao seu coração. Não é o pastor Rômulo que falará no seu ouvido, fala não. É o próprio Senhor. Versículo 20. Porque não sois vós, igreja, que falará, mas, aleluia, o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Você crê nisso, igreja? E o irmão entregará à morte o irmão. Olha como é que é a obra do Senhor. E o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados, igreja, de todos sereis por causa do meu nome, Jesus falando. Tem alguma coisa de errado pelo crente que é aceito no meio da sociedade. Assim, eu estou querendo dizer como eu posso. Por exemplo, eu vejo muito em rede social famoso, famosa que, entre aspas, se converte e a vida continua a mesma. Os costumes do mundo continuam exaltando a ele. Tem alguma coisa errada, porque não condiz, não bate, não encaixa com o que o Senhor falou. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, não é até o fim do congresso, não é até o fim da Umaduque, não é até o fim da estadia do pastor Rômulo nessa igreja. Aquele que persevera até o fim, até o dia que você morrer, então morrer, ou então até o dia que Cristo descer em sua glória com os seus santos anjos, esse então será salvo. E nesse período, nessa época de perseverança, vai vir o espinho na carne, vai vir as injustiças, as dores. Desperta, igreja. Cristo quer te usar. E eu não falo isso com empolgação para querer que você fique, ai, que menino que fala bonito. Não, tô nem aí se você acha que eu falo bonito ou não. Eu quero que você entenda que Cristo quer te usar. Você tendo uma boa dicção, uma boa fala, não, Ele quer te usar. Você tendo 12 anos ou tendo 80 anos, Ele quer e pode e vai te usar. Não limite o Senhor. Quando, pois, versículo 23, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Ou seja, te perseguiram nessa cidade, vai para outra, mas não para não. Não é para você parar de evangelizar não. Foi caluniado naquele bairro, vai para o outro. Te enxotaram dali, vai para cá. Vai para outra. Porque em verdade eu vos digo, igreja, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui, olha que ponto. Não é o discípulo mais do que o mestre. Aí, você está evangelizando, você está sendo usado. Aí começa, eu sou o cara. Eu tenho uma boa palavra. Pastor me dá a oportunidade, muitas vezes no culto, eu sou bambambam. Você não é nada. Nós somos lá em Isaías 40 ou 41, acho que verso 14, diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó. Deus fala, povozinho de Israel. Isso é pra gente. Temas, ó vermezinho, é o que a gente é, irmãos. Não deixe de abrir teu coração, não. Eu canto bonito, eu toco, viu? Eu evangelizo demais. Você não é nada, irmão. Você não é nada. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Você é obreiro. Não pense em você que você é melhor do que o pastor. Você de repente tem até mais estudo, mais conhecimento, mas ele é o pastor da igreja. Foi ele que o Espírito Santo trouxe para esse lugar. E respeitar hierarquia. Eu sou cooperador. Eu ouço chamar todo mundo de pastor, diácono, presbítero, porque eu entendo a hierarquia espiritual. Ai de mim, porque eu estou recebendo um convitinho aqui, outro convitinho para pregar, achando que eu sou mais que um diácono que de repente não tem dom da pregação. Ai de mim, que Jesus me mate, me leve, se eu abraçar tal pensamento.
vamos encerrar, que o tempo já me é breve. Basta a você que é discípulo ser como seu mestre. Aleluia. Por quê? Lá em Filipenses fala que ele sendo Deus. Vamos ler esse versículo? Filipenses, acho que é capítulo 2. Nós podemos encerrar. Nem achar de cabeça já me fala o que é. Dois 5. É isso. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós mesmo, igreja do Martins, o sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que, olha, glorioso, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, e é por isso que ele fala que basta o discípulo ser como seu Senhor. Não queira ser mais, não queira se mostrar, não queira ser o que você não é e nunca será. Se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Era essa meditação que eu queria deixar para a igreja. O tempo já é fim. Eu louvo a Deus por essa mensagem e que ela fique plantada em seu coração para a glória de Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fique de pé, igreja, por gentileza. Vamos orar. Olha aqui para mim. Vou perguntar de novo: quem aqui é discípulo de Jesus? Você está num momento, de repente, em que você está, isso aqui, se afastar por qualquer que seja o problema. Jesus quer reconstruir a tua vida espiritual, quer comunhão contigo. Vamos orar. Essa oração é responsabilidade sua, de você firmar os seus pés novamente na rocha e continuar firme e inabalável. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi entregue à tua igreja. E que nisso tudo, unicamente o Senhor seja exaltado e glorificado. Aqui nesse momento, nessa noite, tem coração ardendo, querendo falar de ti, Senhor. Mantenha essa chama acesa, Senhor. Bem como o Senhor desceu naquela sarça no Sinai, desça como fogo no coração desse crente, Senhor. E faça que esse fogo venha consumir ele e ela por dentro. Que haja, Senhor, esse sentimento de falar do teu amor para as pessoas. Mas que o Senhor também, meu Deus, faça essa pessoa entender que ela tem que ser prudente, atenciosa e humilde, simples, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão nessa noite, essas pessoas que de repente, Pai, estavam passando por algum problema e o diabo acusando ela no coração de que Jesus não era mais com ela. Mas Jesus fala: eu sou contigo, igreja. Eu te curo, eu te liberto, eu te perdoo, eu saro a sua vida, eu restauro o seu casamento, eu restauro o seu lar. A minha luz dissipa toda e qualquer obra das trevas sobre a sua vida. Receba Jesus Cristo em sua vida. Seja abençoado, curado, liberto, transformado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.